sobre o Carlos Alberto. Porque esse daí Carlinho subiu é uma da... figura, cara. Chama de... Carlinho é... Sempre foi figura? Desde que subiu, tinha aquela personalidade forte dele? Sempre teve, sempre teve. Sempre teve personalidade muito forte. Cara, eu chamo ele de Carlinho, cara, porque eu ainda encontro ele, pra mim, ele ainda é é um garoto, né, cara? Não, ele subiu da base, a gente já tava, né, já meio que, vamos dizer assim, já não era mais considerado garoto, a garotada, quando subiu... E ele até fala isso, cara. Ele fala isso. Ele falou que quando ele subiu, né? Nas primeiras vezes que ele subiu, o pessoal lá da base, lá de Xerém, falou pra ele, ó, chegando lá, procura o César, procura o Marco Brito, procura o Marcão também, que era um cara, né, que ajudava muito, né, os garotos e tudo. Então, porra, aí quando ele subiu, ele, Rodolfo, tinha um Alan na época, Diego Souza. Porra, a garotada a gente abraçou, né, cara? Porque que acontece, JP? Eu acho que, cara, aconteceu comigo isso, né? Que quando eu subi, encontrei alguém que me abraçou e eu não podia fazer diferente, né, cara? Até porque, cara, eu acho que a meninada tem que ser ajudada, né? Quando sobe, quando tem essas oportunidades assim, ainda mais a meninada de valor, né? E ele... Porra, se via já que era um jogador, também um jogador fora do normal também, né, cara? Um jogador de qualidade. Mas quando ele subiu, assim, chegou lá pra treinar, você olhou e falou assim, é diferente? Sim, porra, sem dúvida, cara. Sem dúvida, porque você vê logo, né, cara? A gente que tá no meio do futebol há muito tempo, você entende, vê logo o jogador, qual é, né, a do jogador. E aí é uma pergunta difícil que eu vou te fazer. Mas assim, você acha que ele poderia ter chegado num time de primeira prateleira da Europa? Porque ele pegou uma transição, né? Do cara que ia pra Europa, mas o futebol brasileiro ainda era atrativo. Sim. Você acha que se fosse hoje em dia, ele seria um cara de time de primeira prateleira? Surgiu ali, ele conseguiria jogar? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pela qualidade dele, sim. Sim. E ele, vamos supor, as características do Carlos Alberto, na época, né? Ele era um jogador de muita força, cara. De muita força, explosiva, força, entendeu? Diferentemente, tipo assim, habilidade ele tinha, tecnicamente ele era forte. Mas ele era muito mais de força do que de habilidade. Então, eu acho que ele ainda, por esse motivo, ele na Europa, ele ainda iria fazer muito mais do que ele fez. Ele, porra, foi pro campeão da Porto, Champions, porra, né? fazendo gol, né? No caso. Mas, porra, fez muita coisa. Mas como você tá falando, de repente, fazer mais anos ali, mas eu acho que ele não fez, JP. Não sei, isso a gente nunca conversei com ele. Mas, né, foi óbvio, a escolha dele de voltar foi que ele, porra, voltou para time grande, sem dúvida nenhuma. E também, a nível, de repente, financeiro, ele deve ter feito, né? E voltou. E ele não voltou. Uma escolha. E ele não voltou por voltar, né? Ele voltou comprado, né? O Corinthians estava ali. Isso, na época. E com que isso comprou, aí. Comprou, né? Sem dúvida. É diferente do cara que vai. E acaba contrato, de repente não renova, né? Ou Isso. volta, porque sente saudade. Ele voltou comprado, né? Sim. Numa época que ainda dava pra competir. Perfeito. Não, perfeito. Então, não, no caso, se ele, escolhesse, na época, de ficar na Europa, no Porto ou em algum outro time, ele, sem dúvida nenhuma, ele teria feito carreira em outros times de ponta da Europa. Porra, isso aí eu não tenho dúvida disso. Isso se aplica ao Diego Souza também? Cara, sim. O Diego Souza, ele depois, com o tempo... ele mudou um pouco a posição, né, dele. Ele com a gente, ele subiu, ele era meio que um meio campo, meio na cabeça de área ele era. Um jogador de cabeça de área, porra, se via muita força também que ele tinha. Tempo de bola, tempo de jogada, visão de jogo, mas aí depois ele foi indo pra frente, aí ficou de atacante. É né, um caso raro, né, que normalmente o cara começa na frente e vai recuando. Ele começou e foi avançando, né? Isso aí. Isso, ele foi avançando. Eu não sei em que momento, sinceramente, da carreira dele aconteceu isso. Não lembro. Eu não sei se você lembra, mas não... Mas ele, como eu deixei ele, quando eu fui embora em 2004, e depois eu fui acompanhando, né, o futebol aqui e tudo. Aí depois, quando eu comecei a ver ele jogando na frente, porra, fazendo gol demais, né, cara? Começou a fazer que a virada de chave dele é naquele Palmeiras, que quase foi campeão brasileiro em 2008, se eu não me engano. Ele Palmeiras, ele foi até o craque do campeonato, jogou muita bola. Ele começou a jogar mais perto do gol. Isso. E atacante, ele foi virar quase no final da carreira, mas no esporte, né? Ele começou a jogar de 10, né, no caso. De um meia... Mas aquele 10 mais móvel, né? Aquele 10 de velocidade errante. É. Um estilo parecido,
Não era igual, mas parecido com o que o Kaká fazia muito, né? Que era Sim. aquele cara que pegava e arrancava. Sim, de progressão, né? Pegava com bola, progressão com a bola no pé. Repito, um jogador de força, por uma força se via já que, porra, ele já quando subiu, ele subiu com aquele físico ali, cara. Era difícil tirar a bola dele, né? Muito difícil. Dele e do Carlos Alberto também. O Carlos Alberto não com um físico igual dele, mas, cara, a proteção de bola do Carlos Alberto, meu irmão, era, cara, enjoado, meu irmão. Enjoado. E ele botava a bola na frente e não pegava. Porra, cara, eu fiz uma vez, a gente teve essa passagem engraçada. A gente fazia uns trabalhos de... Botava os gols, né, a baliza, a uns 20 metros, assim, uns 5 metros fora da área grande, né? Aí os caras partiam de lá e a gente, os zagueiros, ficavam aqui e defendia, né? Ficava 1 contra 1, praticamente. Duelo, né? Duelo 1 contra... Porra, cara. Fazia com o Carlos Alberto. Meu irmão, o bom era que eu treinava, né, cara? Ah, porra, cara. Não era mole, não, cara. O não era cardio tava em dia sempre, né? Meu Deus do céu, cara. Não é brincadeira, não. Era enjoado. Não só com ele, fazia com outros também. Fernandinho, com esses caras todos. Os atacantes, meia e tudo, pegava a bola e atacava o zagueiro. Porra, em velocidade, driblando e, porra, tu tinha que defender. Que treino legal também pro zagueiro, Bacana, né? mas é isso que eu tô te falando, cara. Eu teria escolhido outra posição, meu irmão. Tô te falando, cara. E esse treino deixa o zagueiro vulnerável, né? Porque assim, na hora do cara. jogo, o cara botou na frente, você pode dar um carrinho, levar. Sim. Ali é treino, você não vai fazer isso toda hora. Você vai te machucar. Não toda hora não, mas de vez em quando sim, né? De vez em quando tinha, não tinha jeito. De vez em quando sim. Não, mas na maldade não. Não, mas não é na maldade, mas sim. Não, né? De quando acontecia, né? Também, acontecia. mas o cara também ficava muito folgado se você também não fizer nenhuma, né? Tipo assim, tinha que marcar pelo menos um território ali, né? Senão perdia o respeito, Porra, né? não é brincadeira não, cara. Não, mas, porra... Mas era, cara, época boa. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!